Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Complemente. Sempre complementando, né? Feminino, Claro. masculino. E aí hoje eu tô em desvantagem. Tem duas mulheres e uma... E é verdade. Primeira vez que você tá em vez, tá vendo? Olha só que desvantagem. detalhe. A sutileza do foco masculino, né? Eu reparei que são duas mulheres e nem falei pra vocês, tá vendo? Olha, tá trabalhando a feminina dele. Muito bom. Brincadeiras à parte, pessoal. A gente vai falar sobre um tema que pra mim é bem desconhecido. Acho que pra Malu já é um tema mais conhecido. E a gente trouxe uma pessoa que, além de ser nossa amiga, veio do mundo corporativo, assim como eu. Ainda estou aqui nesse sansara do mundo corporativo. Ela já se iluminou. Imagina. A Rosane Ventura, Rô, pra gente é Rô, né? Pode Sim, falar, né? sim. Ela tá fazendo um trabalho maravilhoso aí. Ela começou nessa visão aí com a yoga, com mindfulness, né? Trabalhou bastante com empresas, né, no início, né? Você fez muito essa Sim. ponte entre as empresas, né? E agora tá fazendo tudo que você possa imaginar dentro dessa linha de expansão de consciência, né? Que é o foco do nosso canal, é a mente humana. E aí eu acho que é um pouquinho disso daí, né, Rô? Que você tem feito. Um pouquinho disso tudo, né? É um pouquinho disso tudo. Ainda tô descobrindo, né? É legal. Então, estou professora de yoga, né? Legal. Atualmente, como você falou, eu atuei durante 18 anos no mercado corporativo, mas vim através do yoga e do mindfulness, do trabalho do breathwork, né? Que é o trabalho de respiração consciente. Legal. Fazendo o meu trabalho primeiro comigo, né? De cura. Eu não busquei trabalhar com isso, Isso não é busquei muito importante, né? Isso transição. é o caminho, na verdade, mais natural, né? É a gente fazer para se salvar, para se olhar. E aí, quando a gente vê, a gente já tá ajudando pessoas, né? Exatamente, porque a gente precisa primeiro se tornar um canal mais translúcido, né? Sim. Como que a gente vai apoiar alguém numa caminhada se a gente Sim. primeiro não reconhecer isso dentro da gente? Legal. Então, estou, né, nessa caminhada com essa missão Eu quero- agora. Quero aprender muito de yoga, porque eu sou travado, né? Aí eu já penso em yoga, já penso aquele pessoal naquelas posições super complexas, que eu não conseguiria fazer nenhuma. Eu sou jiu-jiteiro, né? Mas a gente faz aquela posição mais de isometria, né? Eu sei, Então acho que é exatamente. isso que eu queria aprender aqui um pouquinho hoje, né? Que a pessoa tem muita visão só da questão corporal da yoga, Sim. né? É, das sim. posições, né? Numa visão muito limitada, assim. Como que eu enxergo hoje? O yoga, graças, né, a todo esse movimento que está acontecendo no Ocidente, ele está se popularizando. E que bom, porque ele está chegando para mais pessoas. Sim. E está ajudando muita gente. Já tem inúmeros dados que comprovam, de fato, a eficácia do yoga. Porém, as pessoas acreditam que yoga são as posturas, os asanas, né? Vem Instagram, nessa fase que a gente está de rede social e quer fazer poses bonitas. Quando, na verdade, isso é só a ponta do iceberg, né? Porque legal. o yoga, ele se divide, né? O yogasana, que são as posturas, na verdade, é só um percentual mínimo do que se trata o yoga, de fato. É uma ferramenta, é uma prática, né? Dentre prática. tantas, né? Exatamente, porque yoga é uma filosofia, na Filosofia verdade, de né? vida. É uma prática que surgiu na Índia milenarmente, é uma prática ancestral, mas que ainda está em desenvolvimento para muitas pessoas aqui que não têm esse conhecimento, que acabam buscando por conta da questão física mesmo. E aí, assim, de certa forma, foi comigo, e no desenrolar... Começou no físico. Na verdade, assim, comigo começou por conta de um retiro que eu acessei depois de adoecer muito. E através desse retiro, eu tinha tido uma primeira experiência com yoga e foi catastrófico. E isso deve ter mais ou menos uns 15 anos. Sério? É legal até a pessoa saber, né? Porque Foi se tentou uma vez e não deu certo, Foi. tenta de novo, né? E isso é uma das professor, coisas né? que eu sempre falo nas minhas aulas, sabe? Não se preocupa, porque não necessariamente você vai chegar e vai achar bom e Mas vai relaxar. catastrófico por você percebeu de forma ruim, foi isso? Porque eu cheguei na aula, né, numa turma que já acontecia, e simplesmente cheguei ali e ninguém me disse o que era o on, né? Aí você perfeito. chega, gente, por que eu tô fazendo isso? Aí a mente já começa a tagarelar. Lógico. E aí, de repente, me Foi numa pedem- academia? Foi numa academia. Foi numa academia, foi na Bodytech. E aí, eu fui fazer a postura, sendo que a professora me deixou naquele silêncio.
né? Hatha Yoga. Uma das linhas do yoga é a Hatha Yoga, onde você fica em permanência numa postura. E nesse ato de estar em permanência, a minha mente, muito ansiosa, muito barulhenta, simplesmente não parava de tagarelar. E eu, meu Deus, que horas que eu vou pro outro lado? Ela não fala nada. E aí, a partir disso, eu realmente falei, não é pra mim yoga. Porque pra mim, yoga era alongamento. Né? Quando você vê assim numa academia, você não pensa que então, yoga justamente, isso é uma pergunta que eu queria te fazer. As pessoas olham muito para yoga de várias formas, né? Como o Fabiano falou, posições, como você falou agora, alongamento. E para mim, olha como é que são 3 visões diferentes. Para mim, yoga era meditação. Claro que eu sabia que tinha parte, né, das posturas, mas quando eu procurei a yoga, foi muito mais lá, né, no início, né? Nós duas adoecemos já muito nessa vida, né? E estávamos na busca. E para mim era meditação. Eu fui buscando meditação. E eu acho que isso é uma dúvida muito que as pessoas têm, né? Dessa relação da yoga com a meditação, né? Com a respiração consciente. Então, yoga é meditação. Yoga, como você falou, é uma filosofia de vida, né? Ele já trouxe aqui como uma postura e você está trazendo como alongamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa relação, né? Da yoga com a meditação e essa filosofia da yoga como um todo, né? Então, o que eu entendo de yoga, né, dentro dos meus estudos, dentro da minha caminhada? Yoga, na verdade, se você pegar a palavra yoga, yoga é união. Integração. Legal. Integração do quê? Eu adoro a etimologia das corpos. palavras, já me ganhou, Juan. Não, porque assim, integração dos corpos, mas nem Legal, não sempre sabia. as pessoas não têm consciência, né, de todos os corpos que a gente tem. Então, a gente tem um corpo mais denso, que é a matéria, Legal. e a gente tem os corpos mais sutis. Então, a nossa mente é um corpo mental, a gente tem um corpo emocional, a gente Perfeito. tem um corpo energético, a gente Perfeito. tem um corpo espiritual. E através de cada corpo desse, a gente tem uma série de desdobramentos, naturalmente. Legal. O Yogasana, que é o que todo mundo geralmente conhece como yoga, que são as posturas, é um caminho para quê? Para que a gente possa ter uma saúde física, mental, para sentar para meditar. Porque tudo se resume para que você possa se sentar. Se você for olhar nos livros que falam de meditação e de yoga, eles falam o quê? Em se sentar em uma postura confortável. Aí você vê Buda, né, sentado em lótus, e você fala, como confortável? Que mente vai se permitir meditar, né, se entregar, relaxar Fabiano passou muito por isso. no desconforto? No desconforto. Como é que o seu corpo tá desconfortável e você vai se sentir bem para meditar? Aí até Não que eu dá. entendi, Vai né? dar certo. Deu o clique que eu vi na verdade, um documentário do professor Richard Davidson, que também é budista, e aí ele falou assim, olha, a posição mais confortável, e aí eu acabei usando almofada e tudo mais, aí ficou bem Banquinho, melhor. né? Aí eu de fato consegui meditar. Meditar. Ali eu comecei. Exatamente. E eu sinto, assim, que esse é o primeiro dos tabus, o primeiro dos mitos que as pessoas precisam derrubar, porque, na verdade, o Yogasana, ele é um caminho para a meditação, Então, é uma preparação do corpo para meditar. para meditar. Que interessante. Porém, quando a gente fala de uma sociedade hoje que os números cada vez estão mais catastróficos em relação à ansiedade, a gente pode usar o movimento para fazer uma meditação em movimento. Tanto que já tem muitos desdobramentos de meditação ativa. Né? A meditação ativa é a meditação em movimento. E o que é o fio condutor de tudo isso? A respiração. Legal. Porque eu costumo sempre falar nas minhas aulas, se você não tem uma conexão, uma consciência da sua respiração durante o asana, a postura, você não está fazendo yoga, você não está praticando yoga. Você está fazendo um alongamento, pilates, qualquer outra coisa, Força, mas não é né? yoga. Se você não estiver presente ali, né, conectado com o seu corpo, se Exatamente. estiver ali fazendo a postura e pensando na conta que tem que pagar, não tá fazendo yoga. Foi embora. E tá tudo bem, porque vai vir o pensamento da conta que você esqueceu de Sim. pagar, mas quando você gera consciência de que estou pensando sobre a conta, Volta pra volta. respiração. Exatamente. Mas a ideia é meditar no movimento, é meditar nas sensações do corpo no decorrer daquele movimento. Essa é a ideia. Exatamente. Para quê? Para reconhecer. Porque atualmente, cada vez mais, e eu falo isso com muita propriedade, porque foi assim comigo. A gente não toma consciência das emoções que passam pela gente, que flutuam o tempo inteiro e que são humanas.
Todo mundo sente raiva, todo Lógico. mundo sente tristeza, todo mundo sente alegria. Mas a gente foi treinado para negar essas emoções. Então, quando você vai para uma prática de yoga, você vai para literalmente ali para o tapete, é o momento de reconhecimento das suas emoções e reconhecimento dos pensamentos. Legal. Sim. Né? E é uma oportunidade que você tem de parar e reconhecer como que você está naquele dia. E aí, a partir do momento que você reconhece, você realmente fala: como que eu vou me posicionar em relação a isso? Né? Qual é a atitude que eu vou ter em relação a isso? E não se deixar levar pelo que está sentindo, achando que está escolhendo, quando na verdade está reagindo. Eu acho assim, teoricamente, até pegando um pouco da pergunta da Malu, eu acho que até uma meditação, eu sempre tive curiosidade, né? Uma meditação até mais profunda do que a meditação tradicional que eu faço, né? Que é sentar, procurar um ambiente, porque você tem que estar consciente do seu corpo, dos movimentos do corpo, consciente da respiração, consciente dos seus, né? Consciente dos seus pensamentos. Então, acho que é muito mais completo, né? Não sei se eu estou falando alguma besteira aqui. Eu não diria que é mais completo, eu diria que é um outro caminho, né? Porque são muitos caminhos e a gente se colocar em diferentes circunstâncias, também a gente acessa situações diferentes dentro da gente. Porque se a gente só senta para meditar daquela forma, Sim. a gente acaba ficando um pouco condicionado. Sim. Quando você vai para o movimento e você se coloca à disposição de ir para uma aula, até com linhas diferentes de yoga, você vai para uma prática que você se identifica, é uma coisa, você está na zona de conforto. Você vai para uma prática que você não se identifica, como é você no desconforto? Como você lida com isso? Como você reconhece a diferença entre o conforto e o desconforto? A dor e o desconforto, na verdade. Né? Porque também é uma linha tênue. As pessoas, às vezes, numa prática, falam: eu tô sentindo dor. Aí eu falo: realmente é dor? Né? Desconforto é dor. A pessoa já fala que é dor. Sim. E tem uma diferença muito sutil. Sim. Mas que a gente não é treinado para entender a sutileza, né, que existe nesse espaço. A gente vive num modo automático de sobrevivência, né? Fomos condicionados e criados para isso, né? Totalmente. Então, isso também faz parte da minha caminhada de trazer, né, essa consciência cada vez mais, né, para as pessoas de tudo bem, né? Você fez até aqui, agora a partir daqui vamos mudar isso, né? E parece um pouco impossível, né, para quem vê, né, escutando a gente falar e que nunca praticou, parece uma coisa muito longe, né? Mas na verdade é uma prática, é um treino, né? Sim, e assim, o que eu percebo que tudo isso vai, por isso a instrução é tão importante, porque hoje tem um movimento, né, do próprio YouTube, das redes sociais, de disponibilizar muito conteúdo gratuito, e que é muito bom, ajuda muita gente. Sim. Mas a orientação é muito importante. A condução, né, de uma pessoa externa para ajudar nessa caminhada, porque a pessoa que está iniciando no yoga, ela precisa do mínimo que às vezes ela não acessa. Ela não reconhece o dedo do pé. Sabe? É uma falta de reconhecimento tão grande do próprio corpo, da própria matéria, que não tem como você se aprofundar se você não for para esse espaço antes. Então você fala, ancora o seu pé direito, planta do pé. A pessoa mexe o pé esquerdo. Não tem essa consciência corporal, né? Quantas vezes você já não se pegou? Eu já me peguei diversas vezes assim, vai pro lado direito e eu ir pro lado esquerdo. Porque a gente não tá na presença. Sim. Né? Quando a gente tá na presença, a gente toma essa consciência. Legal. Então é um trabalho de construção. Primeiro você vai reconhecendo o próprio corpo. Depois você começa a reconhecer as próprias emoções. Depois você começa a reconhecer, né, o padrão da mente. Legal. E tudo isso com o auxílio das posturas, que é importante dizer, né? Não me contaram isso no início, então eu sempre faço questão de dizer isso, que as posturas são psicofísicas. O que quer dizer isso? Cada postura promove uma emoção, promove trazer à tona questões internas do inconsciente. Interessante. Então, assim, quando você faz uma postura de guerreiro, que você abre o peito, você está estimulando, você está promovendo uma coragem dentro Muito de legal você. isso. Não sabia. Né? É uma força. Tem posturas que promovem essa força, esse ímpeto de ação. Tem posturas que promovem a introspecção. Caramba. Né? O aconchego. Se tem a postura da criança, Malu, não sei se você lembra da postura da criança, ela é uma postura de acolhimento, né? E de entrega. Porque quando você
né, se debruça à frente, você se fecha naquela postura, aquilo traz para você à tona registros que estão no nosso DNA. Interessantíssimo. Né, e que a gente não tem consciência. E quando eu percebi a força, né, que as posturas tinham, foi quando eu resolvi estudar. Legal. Porque assim, eu tive esse primeiro contato e 10 anos depois é que fui voltar pro yoga. Então, se sintam normais, né? Eu falo assim, se sintam normais quando vocês fizerem a primeira aula e não for bom. E não for bom. E aí, até pegando para indo nesse caminho, né? Mas fazendo uma segunda pergunta, até para a galera que está nos assistindo aí, falar: não se sintam mal se a primeira aula não for muito boa e se você sentir um desconforto / dor, né? Porque, por exemplo, né? O meu porte é o porte da Malu. A Malu é toda flexível, né? Eu vou ter muito mais dificuldade, talvez na questão de meditação, né? Da questão da consciência, eu tenho mais facilidade do que a Malu. Então, fica o recado para a galera não se preocupar com essa questão do desconforto e dor, né? Porque é muito sutil. Até por isso eu vou trazer a segunda pergunta, que é essa relação da corpo e mente, né? Que você está tanto falando aí, né? Você procurou a yoga por uma questão de saúde, né? Vamos dizer assim, né? E muitas pessoas acabam, né? Você falando de ansiedade, né? Tem gente que fala assim: quando eu tô com TPM, não sou menina para poder falar de TPM, gente, mas bem, escuto muito falar não sou sobre... menina, foi fofa essa frase. Foi fofa. Não sou menina. Mas fala muito que a yoga ajuda na TPM, inclusive, Ajuda. né? Na questão de ansiedade, né? Então, por todo esse relato que você está trazendo, aí a pessoa fala: poxa, eu tô de TPM semana que vem, vou fazer yoga, né? Não é assim instantâneo, né? Eu acho que é uma coisa gradativa, né? Esse vínculo entre o corpo e a mente que a yoga traz. Mas tem esse benefício, eu sei que não é automático, mas tem esse benefício... Nada na vida, nessa caminhada de autoconhecimento, não tem Não, milagre. só para deixar claro para a galera, Nada né? instantâneo. Sim, não, tem. Na verdade, eu gosto sempre de trazer uma explicação que ajuda a gente a ter essa clareza. Que sai um pouco do holístico, daquilo que é sutil, Perfeito, traz, né, perfeito. essa forma mais palpável Essa de concretude, enxergar. né? Exatamente, concretude, exatamente. A gente tem um sistema fisiológico, né? O nosso sistema nervoso central é dividido em 2 sistemas. Por que eu tô trazendo isso? Pode parecer uma coisa meio assim, mas eu vou ser Não, bem o sistema didática. nervoso central é legal. Né? Sistema nervoso central, que se divide em 2 sistemas. Sistema parasimpático e sistema simpático. Sim. O que o sistema simpático faz? Fuga, sobrevivência. Então, você pensa assim, tem um bicho, né, na floresta e ele precisa se alimentar. Ele vai entrar em estado de atenção. Sim. Então, né, a audição dele, a visão dele, né, tudo vai estar sendo... O senso dele ali vai estar sendo aguçado para que ele possa chegar naquela finalidade. Que é luta ou fuga. É isso aí. Luta ou fuga, né? Sobrevivência. E aí a gente tem o sistema parasimpático. O sistema parasimpático é responsável por equalizar esse sistema simpático, nos acalmar, trazer a tranquilidade novamente. Então, depois que o bicho ele entra nesse estado simpático e se alimenta, ele vai entrar no sistema parasimpático para quê? Para fazer a digestão. Ele vai relaxar. Provavelmente, talvez vai tirar uma soneca, qualquer coisa assim. A mesma coisa acontece com nós, seres humanos. Sendo que, atualmente, esses 2 sistemas, que naturalmente deveriam se reequilibrar, eles não estão mais se reequilibrando, porque a gente vive muito mais no sistema simpático, Perfeito. celular, né? Informação, tecnologia, sistema Não simpático. fala mal de tecnologia. Não é mal. Não, eu sou muito a favor e Eu tô muito brincando. grata. porque Não, se eu tô for- brincando contigo, até porque a gente falou bastante. Gente, É uma coisa, né? Nada é por acaso, tá, gente? Eu sempre falo isso com a Malu. A frase da Malu é... Como é que é? Qual a sua frase? Qual delas? Qual dela? Esqueci. Mas a minha frase é nada é por acaso, né? E todos os convidados falam a mesma coisa, né? Essa questão do 3 Fs, né? Do Fear, Fight, Freeze, né? E aí é engraçado, né? Diferentes visões, né? Complementando, Sim. né? A pessoa fala: não, é bom isso porque a gente está evoluindo como ser humano. E outra fala: não, é ruim porque a gente adoece. E aí, na sua visão, o que você vê mais no dia a dia, né? Adoece, né? Acho que a sua visão é mais Na isso. verdade, é a forma como você lida com isso. Eu acredito dessa forma. Como você faz uso disso é que vai determinar se isso vai te adoecer ou não. Qual o propósito que você usa as suas redes sociais? O que você compartilha? O que você consome? Isso vai determinar. Eu posso consumir nas redes sociais um conteúdo
de autoconhecimento. Perfeito. Assim como eu sempre falo, 1 hora antes de dormir, eu não assisto televisão. O que eu tô consumindo? Ou eu tô lendo algo ligado ao autoconhecimento, ou eu tô assistindo algum vídeo ligado ao autoconhecimento. Porque essa é a mensagem que eu vou mandar pro meu inconsciente, para quando eu for dormir, isso ser absorvido. Então, eu sinto que não tem mal ou bom. Mal ou bom é desse mundo dual, Mas que a gente fica querendo enquadrar. Eu acho que eu te cortei, que você tá falando do parasimpático, e aí Sim, é a questão... vamos Desculpa, voltar. foi culpa minha. Não, vamos lá. imagina. Então, assim, sistema simpático e parasimpático naturalmente deveriam se equalizar, fisiologicamente falando. Com a era que a gente está vivendo, a gente fica aqui no simpático. E o que a gente faz para atuar no parasimpático? Aí é que entra o yoga. Aí que entra o trabalho de respiração consciente. Aí que entra a meditação. Vamos lá. A meditação eu não vou dizer, porque eu não conheço estudos suficientes para dizer que a meditação, talvez vocês possam até falar melhor do que eu, vai trazer isso. Eu acredito que através da respiração consciente. Porque a meditação tem um trabalho, né? Numa condução da respiração consciente. Sim. Porque quando você exala mais comprido, diferente do que todo mundo imagina que é, tá? Isso é o pulo do gato. Por quê? Geralmente, quando você tá ansioso, o que você faz? Você inspira, né? Você puxa o ar, você inspira. E você acredita que é isso Que vai te ajudar. que vai te ajudar. E não é. Caramba, fica a dica, Gabriel. Não é. Fica a dica, Não é. Por quê? Você vai aumentar, você só consegue ampliar a capacidade respiratória quando você exala mais comprido para que você possa, na próxima inspiração, captar mais oxigênio. Então, quando você exala comprido, mais comprido do que a inspiração, você está fazendo o quê? Ativando o sistema parasimpático. E quando você faz esse processo de ativar o sistema parasimpático através da respiração consciente, você faz liberação de hormônios de bem-estar, você faz liberação de serotonina, de dopamina, que são... Legal. Eu falo hormônios de bem-estar que nem todo mundo tem conhecimento. E quando você fala exala mais comprido, é aquele de esvaziar a barriga, né? Respira, e quando soltar... Tem várias técnicas. Mas assim, mais no dia a dia, né? O que eu penso sempre é, inspiro num tempo e exalo num tempo maior. Então, se eu inspirei em 3, eu vou tentar exalar em 5 ou em 6. Então, só para trazer pro coloquial aqui, Rivotril natural. Opa, esse é bom, hein? Rivotril Já deram natural. uma outra dica aqui. O monge deu uma dica também de chapação natural também aqui. Eu tô gostando. Chapação natural. Chapação natural? Porque meditação é uma chapação natural. Mas tem. Pegando um pouco do que você tá falando, essa coisa do respirar, né? Então, para trazer pro coloquial, aquela respirada do tipo, né? Que saco, né? Não é boa, né? No final das contas, não é boa. Se Porque você me relatando, exalar não é mais boa, né? comprido, não vai te trazer o benefício que poderia te trazer. Perfeito. Porque a respiração, ela é um remédio natural que a gente tem e gratuito. Legal. E o yoga traz essa consciência. Né? Através dos yogasanas, você vai trazendo essa consciência da respiração e a mesma coisa na meditação. E aí você faz a sua liberação de hormônios de bem-estar, você reduz cortisol, que é o hormônio do estresse. Sim. E aí você dá essa equilibrada no seu simpático, que é o que a gente vive. A gente sai de carro, a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de perder um emprego. Tudo que traz medo, que a gente vibra no medo, ativa o sistema simpático. Então, o que o yoga faz é que ele te traz esse trabalho realmente de não só de consciência, mas liberação de hormônios de bem-estar, redução de hormônios que nos adoecem. Isso tudo através da respiração. Através da respiração. Das técnicas. Porque né? sem o trabalho da respiração, não tem yoga. Eu posso fazer uma postura aqui, você olhar essa postura no Instagram e eu não estou fazendo yoga. Porque você não tem consciência. Porque a grande verdade, tem um mestre meu, que já é desencarnado, que ele sempre falou: ninguém respira. Se a gente parar pra pensar, ninguém respira no passado e ninguém respira no futuro. É isso aí, é isso aí. E a respiração é a única coisa que realmente traz a gente aqui, pra vida. E pro presente. Mas, se você não tem consciência dela, você pode estar aqui comigo e pensando em outra coisa. Parar de respirar não tem como. Você está respirando. Porque é autônomo. Isso aí. Sistema autônomo. Mas quando você traz a consciência para a respiração,
Por isso que eu sempre falo da contagem, que é uma técnica que eu trago, como eu atendo muito mercado corporativo e atendo altos executivos, que tem uma dificuldade muito grande de desapegar, né, da quantidade de tarefas que tem para fazer. O que eu faço? A mente dele vai voar. Então eu falo, conta. Porque se você contar, sua mente não tem como pensar no projeto que você tem que entregar. Conta os segundos que você está inspirando. Então, eu só tiro isso depois que a pessoa já gerou uma consciência. Eu, durante anos, eu fazia a minha prática de yoga contando os segundos. Então, eu inspirava e ficava 1, 2, 3, exalo 1, 2, 3, 4, 5... Inspira de novo. É como se fosse um treino de academia, né? Tem que ter as repetições para você depois, de fato, estar no automático, né? É isso. Legal. E se tornar orgânico. Treino, né? E aí você leva isso pra sua vida. Fica natural, né? Pro dia a dia. Até, Malu, a gente tem que fazer uma pergunta, porque você falou de tantas técnicas, né? Para saber quantas yogas tem, né? Porque a gente escuta... a gente escuta. Acho que a que eu pratico é a Hatha Yoga, mas assim... Eu não sei, tá, gente? Vocês falaram aqui pra mim, vai ser novidade. Então, tô aqui para escutar. Existem vários tipos de yoga, né? Sim. E aí, esses vários tipos são técnicas, ou são métodos, ou são formas de olhar para a yoga. Porque, assim, a yoga é uma... Minha pergunta, na verdade, eu gostaria de te perguntar assim. Yoga é uma coisa só, e existem formas de aplicar, de fazer, né? Dos asanas, das respirações, de viver, ou não? São coisas diferentes. Então, se vocês descobrirem a resposta, depois vocês me contem. Poxa, mas eu pensei que você ia responder. Então, aí é que tá, eu preciso ser responsável, né? Porque, assim, o yoga em si é um só. Tá. Porém, quando ele surgiu através do Hatha Yoga, que é o yoga onde a gente fica em permanência nos asanas. Agora, como tudo na vida... Os asanas são as posturas. São as posturas, exatamente. A coisa vai se desdobrando. Foram surgindo novas linhas, a gente chama de linha. Ah, tá. Linhagens de yoga, com diferentes mestres. Legal. Né? Então, conforme foram passando os anos, foram surgindo. Então, hoje a gente tem A Ashtanga. Hatha é a raiz. É a raiz. Tá. Tem Hatha, Hatha. etimologia das palavras. Hatha vem de onde esse Hatha? Hatha é uma palavra em sânscrito, né? Que tá ligada a essa história da permanência. Permanência, de legal. estar, que é o desafio para a mente ansiosa. Perfeito, porque eu fui parar numa aula de Hatha. Perfeito. E aí você fica um minuto na postura. Como você lida com a própria mente, se você não tá treinada para isso? E aí tem a Ashtanga, que é uma outra linhagem que é totalmente diferente da permanência, porque você fica o tempo inteiro em movimento. Uau! E por que foi criada a Ashtanga? A Ashtanga foi criada para as mentes ansiosas. Isso na época dos reis, né? Os reis ali precisavam de alguma atividade, os mestres não conseguiam colocar eles para praticar yoga. Que legal, cara. E aí falaram, não, a gente precisa colocar uma linha de yoga que faça com que ele se mantenha presente. E como é que Presente faz uma ativo. pessoa... A pessoa fica ativa, mas presente. Muito legal. E aí foi criado esse método, que é um método onde você faz muitas posturas. Então, você inspira, faz um movimento, exala, faz outro movimento. Inspira, faz um movimento, exala. E você fica 1h30, assim, poça de suor, né? Porque a Ashtanga é realmente uma prática muito intensa. Bem corpórea, né? Assim, Exatamente. Mas ela estimula também um lado nosso, que para quem já é agitado, muitas vezes também agita muito. Né? E aí você tem a Iyengar, aí você tem o Vinyasa, você tem o Yoga Integral, né? A linhagem que eu estudei e a prática que eu dou é o Yoga Integral, que é o Yoga contemporâneo. O que se trata o Yoga contemporâneo? Quando você fala, né? Vocês são do budismo, você fala muito iluminação. No yoga também tem muito isso. O Yoga Integral, ele vem com uma visão de... Você não está aqui para se iluminar. Você está aqui para trazer a luz para essa matéria em vida, né? Você não está querendo sair daqui. Você está querendo trazer para cá, para sua passagem. Perfeito. Então, é um olhar diferente. Um holofote para sua vida caminhar melhor, basicamente isso. Você traz isso através da prática. E não se pratica para sair daqui. Perfeito. Não é sobre sair daqui. Para sua vida aqui. Para aplicação. Tá bom. Né? Aplicação no dia a dia. Porque você fica lá só meditando, e aí quando você sai da meditação,
Aí, como faz. E aí, assim, pegando esses tipos de yoga, não quero ser polêmico. Eu sempre falo essa palavra, não quero ser polêmico. Porque... Sendo polêmico não, já. quase isso. Não, porque mídias sociais hoje você tem que tomar muito cuidado como você coloca coisas, né? Então, eu sempre falo para nossa audiência, sem ser polêmico, mas nesses tipos de yoga, né? Por exemplo, outro dia disse hot yoga. Aí, assim, Muito bom você falar isso. né? Porque aí eu fiquei me imaginando, já tem dificuldade na postura. Num lugar quente, né? Não é pra Hot falar yoga é uma bem nem yoga mal. na sauna. Tipo uma sauna, né? Sim. Aí assim, não é pra falar bem nem mal, tá, Rô? Eu quero sua visão como uma pessoa conhecedora. Sim. Esses outros tipos aí, né? Hot yoga, cold yoga, sei lá quais que existem, né? São subtipos, na minha visão, são subtipos mais para vender, talvez, ou não? Tô falando besteira. Eu acredito assim como tem o hot yoga, tem o acro yoga, tem aqua yoga. Acro yoga, o que é? De acro yoga acrobacia? você faz no tecido, você faz acrobacias. Água na água. Água na água. Não, assim, gente, tem pra Por isso que eu todos falei os que eu gostos. não teria essa resposta para dar. bom, Porque bom. enquanto a gente conversa aqui, provavelmente Já está sendo criado inventaram outra forma de... uma nova forma de praticar yoga. E tá tudo bem. Tá tudo bem? Beleza. Mas o que eu enxergo o importante é que o yoga chegue para as pessoas. Tá. Porém, eu sinto assim, como a gente está falando de posturas psicofísicas, que tem uma raiz, né? Porque por mais que você pegue uma postura e coloque ela dentro de um contexto totalmente inóspito, né? Diferenciado, que nem é uma sala aquecida, você tá com a raiz ali, que é a postura psicofísica, que tá promovendo algo de dentro para fora. Legal. Então, o efeito vai acontecer. Vai acontecer. Agora, o nível de profundidade, o nível de transformação que isso pode realmente trazer, o que vai determinar é a conduta da pessoa fora da prática, fora do tapete. Porque você acessa naquela hora, vamos dizer assim, uma aula tradicional de 1 hora. Você acessou. O que você faz com o que você acessou? Então, você vai fazer a sua liberação de hormônios de bem-estar, vai estar tudo bem, mas como é a sua condução pós-aula de yoga? Então, eu entendo que tudo que está acontecendo nesses movimentos são positivos, sim. E eu acredito muito que somos vibração. Então, chega para determinadas pessoas o que precisa chegar, o nível de consciência dela tá para aquilo. Não é à toa que é amiga da Malu, vibração, hein? Tá vendo aí? É porque complemento. Você vai falar que de energia ele fica tenso. Não, Ele fico fica tenso. É que eu tenso. sou mais lógico, a galera já sabe. Ela é mais aberta, assim, para essas questões energéticas, que para mim tem que ter mais concretude. Mas tem a física quântica. Sim, quando a lógico gente que fala tem. de energia, Ih, a gente fala pra caramba, aí dá para abrir aqui uma... Aqui a Aí gente... seria uma outra Aqui eu digo entrevista o só pra seguinte, isso. é um convidado dá mais link com a física quântica, e outro dá mais liga com a física concreta mesmo, né? Mas legal essa visão sua aí, assim, de tá tudo bem, né? Se a pessoa tá lá bem no calor, né? E tem público para tudo, né? Tem gente que se identifica com diferentes técnicas, tipos. O que chamou a atenção, ela foi ali, se beneficiou, tá tudo certo. É um portal, né? Eu sinto, assim, que você pode se identificar com uma aula num momento e não se identificar mais no outro. E conforme você for fazendo a caminhada, você vai descobrindo, aí você ouve ali, e aí você vai... Mas você começou bem aqui, falando pra galera, né? Não, se fizer a primeira aula e não achar boa, né? Procura um outro formato para até, de fato, se encontrar, né? Exatamente. Na sua posição, né? Que nem tá falando da meditação aqui, né? Na posição, ou seja, no modelo de yoga que vai fazer melhor para você, né? Então, isso é interessante porque quando você abre esse leque, você abre também a possibilidade de você testar diferentes linhas e fazer aquela que você mais se identifica. Sim. Conforme você vai se aprofundando, você vai percebendo que não é onde você se identifica que você deve estar mais. Ah, legal. Ela já começou a sair da superfície. Gostei. Agora. Porque aí você vai, me identifico. Aí você cria um novo hábito. Tá ali, praticando 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana o yoga, começou a receber os benefícios. Beleza, já sou uma yogi. Depois disso, você fala, calma aí, não dá para ficar só na zona de conforto. Então, eu vou buscar aquilo que me desafia mais. Então, você vai buscar... o que me desafia mais? Eu sou uma pessoa que procrastina, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade com atividade física. Então, talvez, para essa pessoa, a Ashtanga seja uma ótima opção, porque vai estimular uma força nela que ela não vai ter, talvez, com a Hatha. Sim.
Mas para uma mente mais agitada, a rata ficar na permanência com a própria mente, com a própria respiração, percebendo conforto, desconforto, dor, não é dor. Entrando em contato com isso, vai fazer com que você, né, realmente se desenvolva. Porque o objetivo é esse, é a gente se desenvolver. Primeiro você começa com o intuito... Geralmente quem chega na aula de yoga, não chega porque tá feliz. Olha, Não chega bem. Ah, hoje tô super bem. Vim olha fazer só, yoga. por acaso, Rô, com a gente também é a mesma coisa, É a tá? Os mesma executivos coisa. que vão lá, e como a Malu também na constelação e na psicanálise, a mesma Ninguém coisa. senta e fala, Ninguém olha, chega lá, tá tô tudo super bem, vim aqui Não. só pra perder um tempo, né? Não é. Então, assim, a pessoa chega ali ou porque ela tá no fundo do poço, ou porque ela já tentou várias coisas. E aí ela tá, né, buscando realmente um SOS. Então, você chega numa camada. Aí, depois que você começa a ter uma saúde maior, se reequilibrar, chegar nessa harmonia, aí você consegue fazer proveito de outra forma. de outro desafio, né? Legal, legal. Eu vou falar um negócio aqui super legal, porque o pessoal está conhecendo a Rô hoje. A gente vai deixar o Instagram da Rô aqui no nosso vídeo. Mas aí, Rodrigo, faz a gentileza, dá um close na Rô, porque a Rô, ela tá... Ninguém deve ter perguntado, né? Por que ela tá tão bonita assim? Eu prefiro essa versão Rô. Atriz também, fez peça de teatro, Rô, na o que boa, que é, né? eu vou falar. Ó, eu tenho menos contato com você, mas quando eu te encontrava no aeroporto, você não estava tão bonita assim, com todas essas... São tatuagens, né? Permanentes, acho que é até bom... Não. Não, Tatuagem não. pintura, né? Vamos falar assim. Até por isso eu vou entrar numa pergunta agora, saindo um pouquinho da yoga, mas ainda continuando no nosso foco aqui, que é a mente, né? Uhum. A gente estuda muito, né? A gente está fazendo cada dia que passa mais especializações nessa parte de psicoterapia e a gente não pode negar os nossos ancestrais, a gente não pode negar também alguns professores que tivemos. Muita gente tem uma certa recriminação com Freud, né? Por causa de tudo aquilo que ele falou, que era uma outra época, né? Mas eu ainda sou um fã de Freud e ele falava muito do mal-estar na civilização, né? Que é basicamente, para quem está nos assistindo, todo o sofrimento que acontece hoje, né? Hoje, quando evoluímos de Homo erectus para Homo sapiens, né? Teoricamente sapiens, quando evoluímos, nós acabamos tendo que nos encaixar nessa caixinha que a gente chama de sociedade, civilização. E aí, com isso, a gente vai criando vários mal-estares, né? Vão criando vários sintomas, várias coisas que, infelizmente, nós temos que, né, usar roupa, né? Temos que nos encaixar nesses parâmetros e regras da sociedade, né? E com isso, Freud entendeu, poxa, legal, né? A gente se encaixa nessa sociedade, nessa civilização, e vamos adoecendo. E aí, para quem depois puder ver lá no Instagram da Rô, esse trabalho legal que você tem feito, né? De ter essa conexão com as tribos indígenas, né? A minha pergunta para você é um pouco para sair da civilização e ter essa conexão com o mundo indígena para acessar a nossa mente nativa? Seria para isso ou tem algo mais aí por trás disso? Porque eu curti, só não sei se eu teria coragem, tá? Pra ser sincero, eu curti. Se quiser falar da pintura também pra galera... Então, eu acabei de voltar, né, da Amazônia, a gente tem uma semana. Hoje eu fiz até um conteúdo falando sobre isso. E a minha trajetória com os indígenas começou em 2020. Só um parêntese. Eu conheço a Rô há muitos anos. E todo mundo sempre falou pra você, né, Rô? Sim. Nossa, você parece uma índia. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Tem alguma coisa ancestral aí, com certeza. Total. Sempre Nada falava. por acaso. Nada por acaso. Você Todos nós, você só né? se encontrou, né? Se reencontrou. É um resgate. É um resgate. É um resgate. Porque hoje tem se falado muito no resgate da nossa ancestralidade. Quando a gente fala em resgatar a nossa ancestralidade, a gente está falando em resgatar a nossa força. Legal. Né? A força que habita na gente e que a gente não reconhece porque foi tirado de nós. Sim. Assim como foi tirado de nós, foi tirado, né, dos nossos povos originários. Hoje tem muitas pautas que já estão discutindo isso e tentando rever isso, mas não se tem a consciência do que é acessar uma força que vai além. Porque quando... Assim, é engraçado, porque às vezes as pessoas perguntam... Meu próprio pai, quando eu fui a primeira vez para o Xingu, em 2021...
Ele perguntou assim, minha filha, mas isso tem a ver com yoga? Você vai fazer algum curso? As Porque minha perguntas família dos pais acha são que eu ótimas, enlouqueci, né? Eu era executiva, fui diretora de marketing, de comunicação da empresa de turismo do Rio de Janeiro. De repente, essa menina agora é professora de yoga e agora tá indo pra uma aldeia. Minha filha, o que tem a ver isso com yoga? E eu falei, pai, tudo isso é yoga. Porque yoga é união. Então, quando você fala de união, você fala de integrar. E como que eu vou me integrar se eu não resgatar a minha ancestralidade? Tem uma parte faltando. Tem uma É interessante parte você falar submersa. isso, né? Porque quando você. É muito legal você trazer a ancestralidade mais profunda, né? Porque eu trabalho com ancestralidade o tempo todo, né? Só que a mais minha próxima. ancestralidade familiar mais próxima. Leia Isso. 7 gerações, 5 gerações, né? Começando ali no papai e na mamãe, que é Aham. onde começa tudo. E aí a gente olha para os avós, bisavós, enfim. E quando você fala de ancestralidade, você já tá indo lá na raiz, né? E tudo faz parte. Tudo, com certeza. Tudo faz parte. Isso. E Todos quando você nós- falou esse resgate é a nossa força, e essa é uma das minhas frases mesmo, né? Obrigado. A sua história, lembrado. a nossa história é a nossa força. É a nossa força. Assim, eu acho que todos nós temos um pouquinho de índio. Eu acho que é isso também. É que a gente isso, tem que falar, né? total. Não, isso que eu ia chegar nesse Brasileiros, né? ponto, Todos nós né? temos um pouquinho então, de todo índio, né? mundo tem, de alguma forma, isso faz parte de todos Mas nós, só para manter né? o fluxo mental da resposta, você está falando de lá em 2020. Quando eu fui pro Xingu, Então, Não, 2020 você foi o primeiro contato que você teve com as tribos foi o indígenas. primeiro contato que eu tive. Comecei, eu já tinha essa vontade muito latente, mas isso não fazia parte, né? Tá. Da minha trajetória, não fazia. E quando eu tive, na verdade, eu tive o primeiro contato com o xamanismo aqui, né? E através do xamanismo, porque o xamanismo ele abre você para essa conexão com o todo. Só que é o seguinte, Ah. eu sei, tá? Mas aí pra galera, xamanismo, né? O xamanismo vem é alguma prática indígena, é isso? Na verdade, o xamanismo, ele é uma prática que envolve também as ferramentas indígenas. Tá bom. Mas ele não se resume só ao cenário indígena. Porque até brasileiro, porque tem uma coisa, né? Quando você fala de indígena, às vezes a gente fica muito limitado aqui, mas você tem os indígenas, Perfeito, né, de fora do Perfeito, Brasil. excelente. Então você tem lá, você fala de México, quando você fala de Peru, você Incas, fala astecas, sim. maias, os indígenas da América do Norte, né? É isso. O xamanismo, ele junta tudo Legal. isso. E aí, assim, gente, de novo, não querendo polemizar, as pessoas usam o nome, né, a terminologia xamanismo como uma coisa, às vezes, até negativa, né? Acho que você deve passar por isso, né? As pessoas falam assim, Não tem chegado isso pra mim. Assim, não tem chegado isso Não, pra mim. que bom. Não. Porque as pessoas ficam assim, eu meio que acho assim, que é uma religião. um preconceito. Acho que tem um preconceito por conta, né, Foi das bom você falar de práticas. religião. Eu acho que tem um preconceito por conta das práticas, né? Que as pessoas têm um pouco de medo, né? Aquela coisa da fogueira, Sim. da floresta. eu vou Isso falar- dá um pouco de... É um preconceito Eu vou te que dar as pessoas têm. né? vou te dar um pretexto, tá? Tá. Na origem do termo xamanismo, era quando a religião de fato surgiu, e ela fala tudo aquilo que é contra a religião, seja ela católica, apostólica romana, ortodoxa, protestante, né? A religião, né? Seja o islamismo, né? Tudo aquilo que era contra a religião era um tipo de xamanismo e era visto como uma coisa negativa. Tô falando historicamente, tá? Sim, Eu acho que pra hoje a gente manter já- o poder, né? Exatamente, eu Pra acho que- manter o poder. Eu acho que hoje a gente já conseguiu quebrar muito isso, mas tem pessoas que ainda têm essa visão. Eu acho que é por desconhecimento. Não, e não é por só isso que isso, mas é pela questão da força. Porque quando você resgata a sua ancestralidade, você resgata a sua força. A força interior. Se você resgata a sua força interior, teoricamente você não precisa de Ninguém bandeira vai mais religiosa. mandar em você, né? Entende? Lógico, Você sai do que é dito, que é adequado ou que deixa de ser. Você vai para um lugar que é um espaço interno e que não tem certo e errado. Isso aí. Que Você não tem cria uma verdade autonomia, absoluta. né? Você cria uma Autonomia autonomia. É emocional. uma libertação. É. Né? Você simplesmente e se permite ser o que Sim. você é, independente do julgamento alheio. E daí vem o mal-estar na civilização que eu tava falando, que nada contra a religião, mas assim, de uma certa forma, tem pessoas que não se encaixam ali, né? Não se encaixam ali. É Então, isso. tem que procurar uma prática espiritual, talvez, que se encaixe melhor na sua vida. É né? isso, e tá tudo bem. E assim, foi importante você falar isso, porque eu vou até voltar aqui um segundo no yoga, porque isso é importante dizer que muitas vezes isso já aconteceu de pessoas chegarem pra mim e falar, eu não quero fazer o OM.
E eu falar, tá tudo bem, a gente não precisa fazer o OM, mas você sabe o que significa o OM? Qual é a questão com o OM? Ah, não, porque eu tenho uma religião. Então, assim, yoga não é religião. Assim como o xamanismo não é religião. Perfeito. Né? É ecumênico. Importante você falar, né? Sim. Então, porque tem mantras, porque tem imagens, é importante a gente elucidar que as imagens são só, né, uma forma de Uma demonstrar ferramenta, uma né? força. Porque cada imagem traz uma força. Então, se você for na igreja católica e você tem um anjo, né, ou você tem uma santa, ela traz uma força, ela representa uma força. A mesma coisa acontece, né, com yoga quando você tem imagem de Shiva, que traz uma força. E a mesma coisa no xamanismo. Então, quando você, aí voltando aqui para a pintura, você pinta o seu rosto, se você for estudar, né, os povos originários, isso daqui tem uma representação para eles dos guerreiros e de uma defesa, de uma proteção. No meu caso, eu fiz como proteção espiritual, porque eu fui fazer um trabalho espiritual. Legal. Então, cada animal traz uma força. O que a gente traz, às vezes, de outra forma, eles trazem através dos animais. Então, assim, quando chega um beija-flor, o beija-flor é dentro do xamanismo, porque entende, né, o trabalho dos indígenas. Mas para os indígenas é o quê? Ele é um mensageiro. Então, assim, eu tava com um pajé, né, uma semana atrás... E eu lembro claramente, assim, chegou o beija-flor, tipo, 5h30 da manhã, dentro da casinha que a gente estava, isolada na floresta. Eu não pesquei na hora. Deu 5 minutos depois, chegou uma pessoa falando que tinha uma pessoa adoecida na aldeia. E o pajé, para quem não sabe, é o curandeiro, né? É o médico da aldeia, né? Então, a nível físico e a nível espiritual. E na hora você viu o beija-flor, reparou o beija-flor ou ele te Eu mostrou? reparei o beija-flor, mas não caiu a minha ficha de que estava chegando alguém. E aí chegou esse alguém, mas eu não conectei uma coisa a outra. Então, assim, cada animal, cada movimento da natureza, as fases da lua. Gente, o próprio inverno e o próprio verão. A gente se sente mais disposto a ir pra rua quando a gente tá no verão. Quando a gente tá no inverno, a gente quer tá recolhimento, recolhimento. Então, a gente perdeu essa conexão. Totalmente. A gente tá aqui na selva de pedra. O que os povos originários têm é essa conexão. E o que isso tem a ver com yoga? Tudo. Porque yoga é conexão com o restante. Legal. Né? Então, a gente perceber o nosso corpo em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Aí a gente não tem mais isso. E aí, então, só para complementar, né? Complemente, né? Complementar a pergunta, né? Você foi para lá em 2020 para buscar essa conexão com a nossa origem, vamos dizer assim. E aí lá o que acontece, né? Eu sei que você sai da civilização um pouco, né? Mas o que mais? Total. O que acontece, assim, Porque quando a gente faz retiro, né, no retiro budista, de meditação. né? Meditação é basicamente práticas meditativas, né? Sim. Quando você vai para uma aldeia dessa, né? Você vive como os indígena. povos indígenas, Sim. só para a galera entender qual é essa... Então, esse caminho, quando eu fui né? a primeira vez, eu não fazia ideia do que eu Você foi, tipo, Que tava te indo esperava, buscar. né? Não fazia ideia do que eu tava indo buscar e nem o que me aguardava. Eu simplesmente senti que eu deveria ir. E aí isso vem de um lugar, talvez para você mais desafiador para entender, que é pouco palpável. Tá. Que é o movimento que eu tenho feito na minha vida. Porque eu sempre, quem foi meu condutor, sempre foi minha razão. Minha mente, meu planejamento. E hoje eu tô num desliga Você disso. era mais azulzinho, então, né? Total. Eu era 90% Nossa azulzinho, Senhora. total. Demais, era masculino na alta, né? E aí, agora eu tô indo para uns passos de seguir a minha intuição, né? Que é algo que todo mundo tem. Que é aquela vozinha, né? Que fala não vai ou vai. E você desenvolve ela, né? É uma coisa que você desenvolve. As pessoas, E falando fisicamente falando, isso tá ligado. Não, mas a intuição realmente é um trabalho. É porque eu sei que você não vai praticar, tá? Mas assim, como eu já falando tudo sobre prática, Mas a meditação já Depois eu vou te ajuda. quebrar, que eu vou mandar uma aqui, você vai ver só. Não, fala. Intuição é prática. Não, você pratica a intuição, né? Porque é engraçado porque ela vem e você dá uma duvidada, né? Você fala, imagina, eu tô viajando. E aí, conforme você vai confiando,
Parece que você vai criando esse canal e vai abrindo, né? Isso é uma prática mesmo. E ela vem ficando cada vez mais forte dentro de Mais você. forte. Isso tem muito a ver, né, com o feminino também, né? Eu trabalho bastante feminino e eu trago um pouco da consciência mais básica, né, para algumas mulheres, de uma ferramenta básica que é, por exemplo, você saber o seu ciclo. Uhum. A maioria das mulheres não sabe. Sabe assim, eu menstruei dia tal, ponto. Mas não sabe a semana que ela tá mais introspectiva, que ela tá mais cansada, que ela tá mais ativa. Isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Para trabalho, para Com vida, certeza. para tudo. Com Você tá certeza. mais produtiva em algumas semanas da sua vida, né? Então, use essas semanas para fazer coisas mais ativas, E aí, né? e aí você foi lá, aí... Bom, aí falando sobre, né, conexão feminina, voltando à intuição. Eu só para trazer aqui porque, né, às vezes vem os insights, quem tá assistindo às vezes fala, pô, mas isso tá muito longe Muito pra mim, né? distante. Então, às vezes você pode começar assim de uma forma pequenininha, Mas é observando assim que no começa, dia a dia, né? Uma Essa intuição caminhada te levou mesmo. pra lá... Me levou. Eu confesso que quando eu cheguei no Xingu, eu pensei em desistir. Será que dá pra eu voltar? Porque quando eu me dei conta que tinha aquele descampado de céu e sol e muito inseto, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E a minha cura começou já no primeiro momento, quando a gente foi tomar banho no rio. Porque para uns pode parecer assim, muito normal, mas para mim não era. Né? Para mim, assim, o contato com floresta, com bicho, eu sempre tive muito medo, eu sou alérgica. Então, assim, para você ter noção, para vocês terem noção, uma picadinha já me deixava com febre, eu pequena. Então, assim, eu realmente tenho esses registros, essas memórias. E só o fato de entrar no rio para tomar banho, as lágrimas desciam, porque eu não conseguia ver o chão, né? Porque a água turva. Sim, na Amazônia. E aí, as crianças rindo de mim, jacaré, cobra, e eu aos prantos. Então, assim, eu subir numa árvore e me jogar para tomar banho no rio, foi assim, 40 minutos de terapia da menina que tava atrás de mim e falava: você não vai desistir, você vai tava com pular. um suporte emocional, alguém junto. Não. Ninguém pra segurar na sua mãozinha e falar, vem, que é isso Não, mesmo. eu tava totalmente fora do contexto. Imagina, a pessoa com cílios, com make, chegou na aldeia e assim, tipo, eu cheguei pra muito Não, bom. totalmente fora do contexto, porque a galera era local. Você via que a menina saía da oca no escuro, ia lá, abaixava, né? Faz número 2, faz xixi, tipo, na natureza. E pra mim aquilo era muito disruptivo, porque é isso, você não tem banheiro. Dorme na rede, né? Você dorme na rede, não tem energia elétrica. Então, você começa a quebrar várias construções que a sociedade vai trazendo pra gente. Então, você já começa a trazer uma cura muito, muito sutil. Só no operacional e do dia a dia você já vai quebrando isso, né? Isso. Legal. Exatamente. Então, assim, meu primeiro contato foi com o Xingu, que foi muita cura, mas eles não fazem, né, usos de medicinas sagradas da floresta, que é uma outra pauta que não sei como você vai fazer aí pra abrir. Eu acho que é legal trazer um pouco, assim, para medicinas sagradas, né? Assim, tem vários tipos, né? Acho que se você puder Sim. falar um pouquinho do que são, assim, que medicina sagrada fica genérico que nem É ela, bem a genérico. intuição, né? Então, como é que fez essa intuição? Mas aí no Xingu não teve, né? As Não, medicinas então. foi só essa conexão com a natureza, né? Com a nossa Foi a ancestralidade. preparação, Foi a né? preparação. Foi a preparação, né? Eu Foi tava o- sendo preparada pro que Você estava tava por se vir. Como é que é a primeira? É o Hatha né? Yoga, né? Começou no Hatha Yoga basicão lá. Tipo isso. Então, assim, foi esse meu primeiro contato que já me trouxe muita, né, Você já muitos voltou ensinamentos. muito diferente. Já né? voltei bem diferente. E a partir dali foi quando eu entrei no xamanismo. Aham. Né? Não tava programado, tava programado no astral. Né? Aqui no físico não tava programado, não tava nada planejado dessa forma. Mas quando eu fui pra... Calma aí, gente, que agora eu me perdi. Não, você estava falando que você voltou nessa primeira do Xingu, você foi, voltou, isso já foi para você muita mudança. E aí você entrou no xamanismo e aí você começou a fazer as outras viagens para as tribos que usavam provavelmente Medicina. as medicinas. Medicinas da floresta. Então, e aí eu fui parar no povo Xanenau, né, na Amazônia, no Acre. Tinha tido essas experiências já aqui durante 1 ano e meio. Passei para diversas cerimônias, conheci vários pajés. Lembrei que eu ia falar. Quando eu fui pro Xingu, eu não sabia o porquê,
mas eu queria ser atendida por um pajé. E eu falei isso, né, pro cacique. Falei, eu quero ser atendida por um pajé. Mas eu não tinha nada, assim, tipo, não tinha nenhuma cura. Ah, tô com um problema disso. Eu já tinha Não passado. sintoma, né? Não tinha pra curar. Eu não sabia nem o que eu ia falar pro pajé, mas eu queria estar perante um pajé. E aí, faleceu, desencarnou um ancião da aldeia e os pajés todos tiveram que ficar no rito de passagem. Né? Porque isso é muito natural acontecer dentro da ancestralidade, que são os ritos. Né? O rito do casamento, o rito de passagem, o rito, né, do nascimento, São o rito fases, de né? desencarne. Exatamente. E eles fazem cerimônias, trazem à tona a importância que tem essa passagem, essa transição. Legal. E aí eu perdi a oportunidade de ser atendida pelo pajé. E hoje eu entendo claramente porque eu não fui atendida por esse pajé, estava porque eu preparada. precisava me conectar com o pajé que eu estou conectada, né? Agora, que é o meu pajé. E Mas que é daqui? não, que é da de Amazônia. lá, tá. É do Acre. E assim eu fui pro Acre, foi 4 meses atrás, final de julho. E já consagrava as medicinas da floresta, que aí são inúmeros, né? Você tem a O que é conhecida... consagrar? Consagrar é você trazer esse cunho sagrado Pro para uso. o uso de uma substância da natureza. Então, no caso, se fala muito, né, em ayahuasca, que também é conhecido como santo daime, para alguns barquinha, para outros vegetal, para outros uni, para outros nichipai. Tem vários nomes. Mas é E tudo a mesma coisa, a mesma substância. a mesma substância. E que no objetivo é expandir a consciência, assim. Exatamente. Desbloquear um pouco dessas nossas amarras mentais, seria isso? Né? Exatamente. Você acessa o seu inconsciente. E nós somos, né, não sei se vocês sabem desse dado, 95% A gente imagina. A gente só de trabalha com isso todo dia. inconsciente, né? Sim, Então, sim, assim, a gente acha que tá agindo pelo Lógico. consciente, que representa só 5%, quando a gente tá agindo pelo inconsciente. E como você acessa o inconsciente? De forma consciente. Né? Porque você acessa o inconsciente através do comportamento, das ações. Ele tá ali comandando tudo. Você acha que você tá comandando, mas é o inconsciente. E aí, nesse caso, a gente tem a oportunidade de acessar esse lugar. Totalmente, né? Porque, por exemplo, na terapia a gente acessa, né? O Uhum. inconsciente ali até uma certa página, Até né? onde a pessoa permite também, né? Até onde a pessoa Isso. permite, Aí até não, onde aí não, você isso vai também direto. tá. né? É. Porque o ser humano preparado. também tem uma limitação para acessar, né? Sim, Isso, sim. é. Então, aí você é tipo portal, né? Vum! Ali é. Não, tanto por isso que as pessoas falam, né, que tem gente... Existe muito isso, né? Não sei se isso é uma crença ou se é verdade. A pessoa tomou, aí eu acho que ficou doido. Não voltou. Tem gente isso que é fala crença? que Isso é bate bem, que Isso bate é- mal, né? Então, na verdade, é que as pessoas, na maior parte das vezes, quando elas vão fazer uma consagração, elas não conseguem lidar, muitas vezes, com o que elas vão se deparar. Perfeito. Os fantasmas, né? Que tá Com dentro. as Abriu ali, sombras. né? E aí, é loucura. É loucura que você tem dentro de você, meu bem. Você tem que lidar com ela. Prazer, tem que levar a luz né? nessa Oi, loucura. sombra. Você me Né? constitui, Eu né? costumo dizer que o uso das medicinas, não todas, mas algumas delas, é como o mar. Você tem que passar a arrebentação para você chegar, né, num lugar mais tranquilo. Se você ficar ali na arrebentação, tu vai ficar no caixote. Sim. Mas para isso, você precisa se disponibilizar, se entregar. Sim. Né? É um processo realmente de entrega, não é um processo com mental. Se você ficar no mental, é E enlouquecedor. tem uma preparação? É isso aí, tem que ter preparação, né? Tem uma preparação para você Pra fazer fazer o esse uso? uso? É para você ser conduzido para um lugar, né? Para sair dessa arrebentação? Tem uma preparação. Na verdade, você tem um preparo pré-cerimônia, né, em relação à alimentação, em relação Dá uma à limpada, relação né? sexual, tudo que possa limpar a sua energia para quando você estiver na consagração, isso acontecer de uma forma mais tranquila. É, e mais efetivo também, né? Com Mais efetivo, certeza, né? como tudo, né? Até as terapias, os retiros que eu dou, eu sempre preparo as pessoas para poder receber as terapias, porque aí a gente vai conseguir ter uma profundidade maior. Legal. Então, assim, tem a ayahuasca, tem o rapé, Tá. tem... Rapé é do tabaco, né? Na verdade, tem rapé sem tabaco também. Ah, tem, não sabia. Feito só de erva. Porque, na verdade, o tabaco é uma erva. Tá. É porque a gente também precisa sim. derrubar esse mito do tabaco. Sim. Né? Eu fui fumante, É, réu confessa. E
a gente tem um olhar pejorativo sobre o tabaco. Mas, na verdade, o tabaco, nas civilizações mais antigas, ele é uma erva, né, sagrada e medicinal. E o que acontece com o rapé é que, na maior parte das vezes do rapé, é o tabaco juntamente com outras ervas. Não sabia. Né? Então, você junta essa... É pilado mesmo, em algumas ervas é queimado. Você junta esse pozinho, você passa por várias vezes peneirando para que isso fique bem fino. E isso é inalado nas narinas. Por que eu falo inalado? Porque a gente também tem, né, um ar de tudo que vai nas narinas é droga, porque a gente lembra de cocaína. Mesma sempre... Não, minha narina nada. Não, minha narina não. Né? Sempre foi verdade. assim. E hoje, quando eu vou fazer uma aplicação, né, uma consagração ali de rapé para as pessoas que chegam para mim, que são de primeira vez, ela já tem aquela crença de que no meu nariz, não. Ah, não é fumando, não é na boca, é no nariz. Eu até vi um vídeo seu no Instagram que é, né, a pessoa tem que assoprar, né? Isso. E aí vai pra narina da outra pessoa. Vai pra narina da pessoa. Então, assim, a pessoa não cheira. Você não fala assim, no rapé. Você recebe um sopro. Entendi. Ou o seu próprio sopro, ou o sopro de alguém. Entendi. Então, esse é o rapé. Tem os colírios indígenas, que assim, tem sananga, tem bauã. E cada colírio com uma erva que traz uma finalidade diferente. Então, você tem... uma durabilidade também, né? De acesso. Eu de entendo. acesso à atuação. De efeito, né? Sim. Que aí eu acho que é um tempo maior, né? Sim. Rapé menor. As colírios devem ser menores ainda. ainda. Cada um com objetivo, né? Exatamente. É assim, de novo, galera, a gente não tá aqui falando pra... Chega lá, procura lá, usa ayahuasca, não é isso? De jeito nenhum. Isso é muito sério. É um relato de uma pessoa séria que usa isso, né? Para fins terapêuticos. Sim. Com supervisão. Então, é essa que é a ideia Com aqui, certeza. Né? E o lugar, eu sempre falo isso. Eu pesquisei durante 4 anos, antes de fazer meu primeiro uso de ayahuasca. Assim, eu não só pesquisei, né, fisiologicamente o que acontecia, porque se você buscar referência, tem muitos estudos já que comprovam em relação à expansão da consciência mesmo. Porque o cérebro, sei lá, tem quantos mil neurônios, uma modifica, parte tá ali, né? Ele vai abrindo, literalmente. Sinapticamente para algumas pessoas, deve jogar para o lado esquerdo, para o lado direito mais, né? Então deve ajudar, né, a quebrar a questão de neuroplasticidade, né? Faz com que a pessoa consiga quebrar aquele vício mental, né? Exatamente. Quebrar os padrões comportamentais e realmente se libertar e adquirir até os dons. Muitas pessoas que fazem uso, você vê que escrevem livros, são artistas, são pessoas que começam a tocar instrumentos, que começam a ter autoria de música. Isso é o que? Eles acessam um lugar que estava já dentro deles. É a própria força. Que está ali contraída. Presa. Quando você expande, você abre. Né? Então, assim, fiz esse primeiro trabalho. Não, aí você estava falando dos tipos. Você falou ayahuasca, rapé, colírio. Colírio, e aí tem inúmeros colírios. Tem os banhos de ervas, que são medicinas também. E a gente vê que muitas tradições fazem, né, o banho de ervas. Ah, que legal. E você vai perceber... É uma imersão? É um banho de imersão? Não, é um banho, você fica sentadinho e eles vêm com as ervas dentro de uma água quentinha, morninha, e eles vêm passando em você e com os rezos, né? Tudo acompanhado dos rezos, na língua deles. Então, rezos seriam as orações. As orações. Né? Então, ali, através desses rezos, dessas orações, eles vão fazendo a emanação, porque o pajé, ele tem o torga espiritual. Ele é como se fosse o conector entre né, as forças superiores e a matéria. Então, ali ele vai fazendo aquela condução. E é impressionante como... Eu falo isso porque na minha primeira vivência na aldeia de 10 dias... Primeiro dia, eles me deram um banho de ervas, aí depois botaram colírio, e aí eles vão fazendo uma crescente. Tem toda uma geometria envolvida, que no segundo dia, eu já não sentia mosquito. O calor já não me incomodava. Perfeito. Eu já estava andando descalça, indo no mato, a percepção, abaixando e fazendo xixi. A percepção mudou, né? Por quê? Porque limpou o quê? Limpou as crenças e esse padrão. Porque se a gente for olhar, a gente veio daquilo. Isso aí. É o que eu falei do Homo erectus, né? Homo erectus Homo sapiens, né? A gente vai se encaixando na caixinha e às vezes a gente não se encaixa, né? Às vezes
tá brincando para ela, né? Você bota um gorila dentro da caixa, né? Por mais que você vá parando ali o pelo do gorila, no final das contas fica difícil para ele se encaixar ali, né? Não, e o problema disso é você se identificar com o gorila, né? Se identificar com a capa. Que é o que acontece com a maior parte das pessoas, que aconteceu comigo. Você vai se tornando um personagem moldado pela sociedade e você não sabe mais o que você quer, você não sabe mais quem você é. Você não sabe mais quem escolhe. É isso aí. E você tá comprando algo que te venderam. Tem um livro de Freud que é a Psicologia das Massas, né? Ele fala muito disso, né? Da massa definir quem você é, né? Você acaba sendo definido pelo contexto de toda essa massa de pessoas, né? Que você acaba vivendo nas mídias sociais. Mas aí você veio vindo, então, só para você continuar aí das medicinas. Manter o ano. E aí você parou no colírio, aí os banhos de erva. Isso tudo, na verdade, são práticas, né, xamânicas. Ancestrais. Vamos chamar de ancestrais, porque xamânico, não necessariamente os povos originários indígenas brasileiros se denominam xamânicos, né? Xamânicos. Sim, verdade, então, verdade. Práticas ancestrais. Sim. E aí você ficou lá no segundo dia, você já estava preparada para viver naquele lugar. Eu realmente me resgatei ali. Impressionante. E aí, a menina que foi no Xingu, que tinha dificuldade para tomar banho no rio, entende? Tava num contexto... Porque tava preocupada com o cílio, né? Entende? Então, assim, é uma magia que vai acontecendo quando a gente vai realmente se conectando com a natureza. Com, obviamente, uma orientação de uma pagelança. Com certeza, imagino. E aí, quando você volta desses lugares, né? Deve ser um choque, né? Porque você ficou lá, sei lá, 10 dias, né? Livre, né? Na natureza, sem eletricidade, sem nada. Em conexão total com você, com a sua força, né? Com tudo. E aí você volta pro mundo. Olha, eu vou te dizer que das 3 vezes que eu voltei, a gratidão é algo que eu sinto de forma mais latente. Porque a gente esquece de agradecer o simples que a gente acessa. Boa. E você abrir a torneira e você ter água limpa... Gente, é muito divino. Porque aquelas pessoas, elas vivem em condições ali de muita simplicidade, sabe? Então, assim, as crianças de 8 anos estão carregando um balde com água, sabe, na cabeça para poder levar para casa para a mãe poder lavar a louça. Sim. Então, é banho de baldinho para as casas que tem a caixa d'água, ou banho no rio com uma água, né? Turva, né? Como é que fala? Saloba, né? Que fala. Com sal? Não, mas é uma água que fica... água não apropriada para nem para tomar banho. Deve ser com um pouco de barro, talvez. É água né? bem suja, assim, no sentido de você fica com o cabelo duro, né? Sim. Então, você fica em condições até de acesso a questão dos bichos, né? Porque, tipo, a Tamã, que era a filhinha do pajé, 4 anos, tava com o corpo todo tomado de ferida. Então, porque é bicho que tá ali mordendo. Sim. Então, quando você volta, em primeiro lugar é a gratidão, né? Gratidão, pô, estou aqui no ar-condicionado, nossa, uma que cama, bênção. Né? É a parte boa e a parte ruim da civilização, né? A gente tem que saber olhar, agradecer a parte boa. Agradecer. Mas não viver dependente daquilo, né? Exatamente. E perceber que você não precisa disso para ser feliz, porque você vai numa aldeia e você convive com pessoas nessa simplicidade. E eu vou te dizer, infinitamente mais felizes do que 90% das pessoas que eu me relaciono. Legal. Não tenho dúvida. Então, assim, realmente é um choque. É um choque chegar, tem um tempo de adaptação lá. É um choque voltar. Mas quando a gente está consciente que a floresta vem com a gente, é dito assim, fala floresta, porque é a força, né? Que a gente acessa ali, vem com a gente... que é a nossa força interior. Sim. É o nosso resgate da dentro ancestralidade. Da gente, né? É isso. É que nem a história do guru interno, né? Quem é o seu guru? Você tem um guru aí, né? Não é o externo. O outro é só um canal. Então, quando a gente traz essa consciência, é a hora que você realmente fala, agora eu vou ser, né? Propulsora disso. Eu vou trazer um novo olhar para as pessoas. É uma missão.
uma Legal, eu acho responsabilidade. que a gente está acabando o tempo. Eu sempre sou estraga prazer, eu sempre sou. Sempre, passou tão a parte rápido. azul tem que falar, acabou o tempo. Ai, é um absurdo isso. Cadê o lado emocional, gente? Eu sou emocional, eu sou emocional para controlar o tempo. Opa, super! Nossa, Rô, foi muito legal o nosso papo, foi muito esclarecedor. Eu acho que você trouxe aqui, né? A gente começou na yoga, que eu acho que todo mundo, né, tem Sim. essa curiosidade, dúvidas, e a gente Presente. foi para um lugar bem profundo, né? De coragem, né? Um caminho terapêutico, assim, né? Eu te admiro muito por isso, porque eu acho que você tem que ter coragem para se olhar assim, como você falou, né? Lá no inconsciente, na profundidade, né? E sair disso, né? Sair dessa superfície, né, que a maioria das pessoas vivem hoje, é um ato de coragem, né? E você trazendo aqui pra gente a sua profundidade, assim, realmente parabéns pelo seu trabalho e que ajuda muitas pessoas a chegarem lá também, né? Você faz Sim. as suas imersões, né? Seu trabalho também de retiro. Eu senti esse chamado de realmente agora unir. Eu estou unindo o trabalho do yoga, da respiração consciente, com a pagelância. Eu tive essa autorização do pajé da aldeia. E quando a gente fala de yoga e fala de meditação, a gente está falando de prática ancestral. Porque Sim, isso sim, também é uma evolução. prática ancestral. Sim. Então, eu sinto que hoje o caminho é unificar, né? Trazer Tudo que tudo. vem para agregar, para ajudar, né? Também Nada ajuda. se descarta. Sim. Né? Tudo se vai somando. Então. E a gente aí consegue as informações no seu Instagram, né? Que No a gente meu vai deixar Instagram. aqui. Sim. Pra quem quiser participar, né? Dos seus retiros. Hoje eu sinto assim, eu sou colunista, né? Estou colunista de saúde mental e emocional no Diário do Rio, mas eu sinto que o meu trabalho com yoga, ele é um grande portal para que eu possa fazer trabalhos mais profundos através dos retiros e possa apresentar para as pessoas aquilo que vem me transformando. Sim. Né? Não é algo que me contaram, é algo que eu vivo. Factual, né? Isso Factual. é maravilhoso. É algo que vem me transformando. É a sua verdade, É a minha né? verdade. Então, eu sinto que meu trabalho vem se transformando conforme eu vou me transformando. Eu vou trazendo esses caminhos de dizer assim, olha, a constelação familiar me ajudou muito. Olha, o xamanismo, olha o yoga, a respiração. E não é uma coisa Não só. tem a verdade absoluta, né? Não tem. É. E aí você só vai saber a sua verdade na hora que você se colocar, né? Se permitir a receber e fazer, para criar uma opinião própria. Porque senão você compra o que você acha, né? Ou o que falaram para você. Você tem que ir lá e viver. Muito bom. Senão... Excelente fechamento. Obrigado, Rô. Maravilhoso. Gratidão, Obrigada. gente, pela Curtiu aqui a dinâmica? oportunidade. Adorei. Eu queria mais. Não dá pra ficar mais Agora, às olha 3 só, você vê que as pessoas estavam pedindo drink. Minha esposa maravilhosa, ela fez Não sei se tá dando pra ver, tá não dando sei pra se tá dando ver. visual, mas olha, do Complemente. E em breve vamos ter patrocinador de drinks aqui. Em breve, aí você volta. A gente tem um plano de fazer uma mesa redonda com todos os convidados, imagina. hein? Imagina, vamos ser o quê? Gente, 6 horas de Isso eu gostei. entrevista. Ai, quero muito. Vai ser bem legal. Mas obrigado legal. mesmo por você ter vindo, Gratidão, gente. Gratidão pela oportunidade de poder passar A um gente está pouquinho. beneficiando as pessoas que estão nos assistindo aí. Esse que Esse é o nosso intuito. objetivo aqui, né? Trazer cada vez mais luz, clareza, né? Para esse tema Com certeza. tão profundo e sem fim, né? Que é a E sem mente, fim. né? E sem fim. Então dá um tchau pra É galera. isso, muito obrigada mesmo. Gente, então, saúde, paz mental, até a próxima. Um beijo. É isso aí. Fiquem bem. Namastê.